Neste vídeo vou mostrar um exemplo prático de aplicação de algoritmo genético. À medida que nós formos progredindo no exemplo, eu vou apresentar também aquelas estratégias que nós precisamos estabelecer e que foram vistas no vídeo anterior, para seleção, para cruzamento, para mutação, dentre outras. Vamos ao exemplo então. O nosso exemplo vai ser um exemplo relativamente simples. O problema que eu trago é esse aqui. Nós vamos considerar que o nosso problema é encontrar qual que é o valor que maximiza esta função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Aqui eu coloquei o gráfico para a gente ver como é que essa função se comporta, né? E nós vamos considerar como intervalo de x apenas os valores entre 0 e 63, para facilitar. Então, eu tenho aqui o meu universo de valores possíveis para x. É um problema cuja solução é bastante óbvia, né? O valor que maximiza essa função f de x igual a x ao quadrado é o maior valor possível, porque a função é sempre crescente. Mas para fins didáticos, esse exemplo aqui é muito interessante. A primeira coisa que nós temos que estabelecer é como que vai ser a representação cromossômica. Como é que nós vamos, então, elaborar uma representação de cromossomos, com os genes, no caso, para que consigamos aplicar todas aquelas operações de crossover, de mutação e por aí vai. Então, agora, eu gostaria que você pausasse o seu vídeo para pensar como que seria uma representação sequencial desses valores entre 0 e 63, que essa representação nos permitisse estabelecer pontos de corte para fazer a recombinação no caso dos cruzamentos. Muito bem, uma das representações que podemos adotar, ou a representação que podemos adotar aqui nesse problema, ela é muito simples. Ela é uma representação binária. Vocês devem ter visto já em algum outro curso de arquitetura ou de sistemas operacionais que nossos computadores funcionam na base dos bits e bytes, né? Então, para eu representar números entre 0 e 63, eu preciso de apenas 6 bits. E aí essa minha representação binária ela vai ser formada por zeros e uns. E cada um desses valores aqui vai ser representado por uma sequência de zeros e uns. Aqui eu trago 4 exemplos. O valor 0 ele é representado por uma sequência de 6 zeros. Já o valor 11, a representação binária é essa aqui, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Outro exemplo, o valor 46 tem essa representação binária aqui. E o valor 63, que é o maior valor suportado aqui no nosso problema, tem essa representação, todos os bits ligados, todos os bits em 1. Essa é a representação cromossômica que nós vamos adotar para esse problema de maximização da função f de x igual a x ao quadrado. Então, cada indivíduo da população será uma sequência de bits, de 6 bits, que representa esses valores, os valores possíveis aqui do nosso problema. Vamos em frente. O que nós precisamos definir também para o nosso problema é a função de aptidão, ou seja, como medir a qualidade de um determinado indivíduo do ponto de vista do problema que nós estamos tentando resolver. Para o nosso exemplo, a qualidade da solução é a própria função f de x, porque nós estamos justamente querendo maximizar essa função aqui. Então, ao calcular o valor, o x aqui seria um indivíduo, né? X igual a um indivíduo e o valor que ele representa, seu valor.
Ao elevar o valor desse indivíduo ao quadrado, nós já sabemos a sua aptidão e por conta de sabermos qual vai ser o valor da solução que ele vai originar ao aplicarmos aqui a função ao quadrado. Se você estiver aplicando algoritmos genéticos em outros problemas, você vai ter que montar uma função que mede a qualidade da solução representada por um indivíduo. Se for um problema, por exemplo, de encontrar um caminho com a menor distância, essa sua função de aptidão vai ter que resultar em alguma informação relacionada à distância que ela representa, né? Ou se for um problema de identificação de padrão em uma foto, essa sua aptidão vai ter que representar o quão próximo de um determinado padrão aquela imagem está. Aqui nessa tabela eu mostro alguns exemplos de valores para fitness para esses cromossomos aqui que eu mostrei no slide anterior. Aqui eu estou mostrando então o cromossomo, essa aqui a visão cromossômica seria nosso genótipo, né? A representação cromossomial dele com os valores binários. Aqui eu tenho os fenótipos, os valores decimais, o valor decimal que cada um desses indivíduos aqui representa. E aqui eu tenho o fitness. O fitness, que no nosso caso é o x, é o valor do fenótipo ao quadrado. Então, 0 ao quadrado tenho 0, 11 ao quadrado tenho esse valor aqui, 46 ao quadrado tenho este, e 63 ao quadrado me resulta em 3.966. Lembrando que o nosso valor do fitness ele vai ser decisivo na escolha dos pares, porque na hora que eu for escolher aqui quem vai montar os pares para fazer os cruzamentos, né, é interessante nós darmos preferência sempre para aqueles indivíduos que têm um bom valor de fitness, que são aqueles que estão mais adaptados. Isso a gente pode ver nesse gráfico aqui, né? Ó, um valor 46, ele está mais ou menos nesse ponto aqui, o fitness vai resultar no próprio x ao quadrado. Esse indivíduo, do ponto de vista da solução, está menos adaptado do que o valor 63, que é basicamente o último valor aqui. Este indivíduo aqui tem o fitness maior do que esse, então este está mais adaptado. O fitness mede esta adaptação. A qualidade, que no caso da aplicação do algoritmo genético, é a qualidade da solução representada pelo indivíduo. Vamos seguir então. Outro item que nós temos que representar, que nós temos que definir, é qual é a estratégia que vamos usar nesse algoritmo para selecionar os pares que vão fazer os cruzamentos, que vão acasalar e dar origem aos descendentes. Essa política, essa estratégia de seleção dos pares, como eu expliquei no vídeo anterior, ela considera o parâmetro rate, que é a fração da população que vai ser substituída na geração. Por exemplo, imaginando aqui um rate de 0,4, isso significa que 40% dos indivíduos da população serão substituídos na próxima geração. Então, na hora de determinar aqui a quantidade de indivíduos que vão fazer o acasalamento, eu tenho que escolher essa quantidade de modo a gerar aqui 40% de descendentes. Então, numa conta rápida, nesse exemplo aqui, eu tenho 10 indivíduos. 40% de 10 é igual a 4 indivíduos. Então, no final da geração, eu vou ter que substituir 4 indivíduos. Para eu saber quantos descendentes eu vou selecionar para fazer o cruzamento, eu levo essa informação em consideração. De modo geral, num algoritmo genético, a regra geral é que a cada 2 pais, né, a cada 2 pais, ou seja, um casal, gera 2 filhos, gera 2 descendentes.
por conta daquela recombinação que a gente viu dos genes lá no início do nosso curso. Porque é sempre feito, pode ser feito normalmente um corte, né? E aí a gente tem um filho descendente e o outro filho descendente. Então, tomando isso como regra geral, nesse nosso exemplo aqui, nós precisamos gerar 4 filhos para substituir 40% da população. Dado que 2 pais a cada um casal eu gero 2 filhos, para esse exemplo aqui, eu preciso gerar 4 filhos. Então, eu vou ter que selecionar 4 pais, no caso, 2 casais, para gerar os 4 descendentes, que vão ser substituídos na população. Essa escolha desses indivíduos aqui que acasalarão e formarão aqui os descendentes, os sucessores, ela tem que privilegiar a seleção dos mais aptos, para trazer aquela ideia da seleção natural. Esse privilégio é sempre, essa aptidão, lembrando, né, ela é medida pelo fitness. O ponto importante é que a seleção não deve impedir que os menos aptos também sejam escolhidos em algum momento. Essa escolha dos menos aptos, ela tem que ocorrer em algumas situações, justamente para proporcionar a variabilidade na descendência. Então, eu preciso dar preferência, preciso privilegiar os mais aptos, mas eu tenho também que dar chance para os menos aptos, também serem selecionados. Isso também acontece no nosso mundo real, né? Todos nós temos chance de acasalar, inclusive os menos aptos. Como é que você vai escolher, então, os indivíduos para participar desse processo aqui de cruzamento, de forma a privilegiar os mais aptos, mas também dar chance para os menos aptos? O segredo e o que se adota em algoritmos genéticos é fazer uma escolha probabilística entre os indivíduos para formar os casais e gerar os descendentes. Como é que funciona essa escolha probabilística? É você definir uma chance para cada um desses indivíduos da população ser selecionado. E essa chance, ela vai ser proporcional ao seu fitness. Então, quanto maior o fitness de um indivíduo, maior vai ser a chance de ele ser selecionado para cruzamento. Para fazermos essa proporção de chance de escolha em relação ao fitness, nós temos essa fórmula simples para fazer o cálculo aqui. A gente define então uma probabilidade de cada indivíduo I ser selecionado em função do seu fitness. O cálculo dessa probabilidade leva em consideração o fitness de cada indivíduo dividido pelo somatório de todos os fitness, que é o que esse denominador aqui da função nos diz, dessa fração. Então, esse meu denominador é o somatório para cada indivíduo J dessa população de P indivíduos, o somatório do seu fitness. Então, fitness do indivíduo dividido pelo somatório de todos os fitness. Aqui temos um exemplo de cálculo desse probabilidade de escolha de cada um desses indivíduos Is. Considerando então o nosso exemplo anterior, onde temos esses indivíduos com esses fenótipos aqui, cromossomos e fenótipos, e esses valores de fitness, que são nada mais nada menos do que a própria função, né, x ao quadrado, nós temos o somatório do fitness desses 4 indivíduos sendo 6.206. Esse é aquele somatório que vai ser dividido por cada um dos fitness individuais para obtermos aqui a probabilidade de escolha de um indivíduo I. Então, para o primeiro indivíduo, o indivíduo com o fenótipo 0,
a sua probabilidade de seleção vai ser igual ao seu fitness dividido pelo somatório. 0 dividido pelo 6.206 resulta em 0. Este indivíduo, cujo fenótipo é 11, vai ter a sua probabilidade de escolha proporcional ao seu fitness, 6.206, que resulta neste valor 0,02, arredondando. E assim sucessivamente, a probabilidade de escolha do indivíduo 46 também é proporcional ao seu fitness. Aqui só, deixe-me corrigir um erro, não é 11, mas sim é o fitness, né? 121, 121. A mesma coisa aqui, né? Desse indivíduo 46 é 2.116 dividido por 6.206, que dá esta probabilidade aqui, 0,34. E o último, do indivíduo 63, a probabilidade dele ser escolhido, é o seu fitness, 3.000, deixa-me apagar aqui, 3.969 dividido pelo total, 6.206, que resulta numa probabilidade de 0,64. Então, assim, nós calculamos a probabilidade de cada indivíduo ser escolhido para cruzamento proporcional ao seu fitness. E agora, como é que fica a escolha probabilística? Nós já temos aqui o valor a chance que cada indivíduo tem de ser escolhido. Como é que eu faço para escolher os indivíduos agora dessa população? Vamos imaginar a seguinte situação, um valor do parâmetro rate de 0,5, ou seja, isso quer dizer que eu tenho que substituir metade da população, certo? Se eu tenho que substituir metade da população, então eu tenho ao todo nessa minha população aqui, eu tenho 4 indivíduos, então eu vou ter 50% de 4, então eu vou ter que substituir 2 indivíduos no final da geração. Para eu substituir 2 indivíduos, partindo do princípio que cada par no cruzamento gera 2 descendentes, quantos pares eu tenho que acasalar para no final ter 2 descendentes? Se cada par gera 2 descendentes, eu tenho que ter um par, e isso já vai gerar os dois descendentes que eu preciso para substituir a população. Então, eu tenho que selecionar 2 indivíduos. Agora, eu peço para que você faça novamente um exercício, pause o vídeo e me responda, pense, quais desses 4 indivíduos aqui, dado que eu tenho esse valor PRI para cada um deles, quais desses 4 indivíduos seriam selecionados probabilisticamente para montarmos aqui esse par para gerar descendentes? Para responder essa pergunta, você tem que se lembrar que a escolha tem que ser probabilística, ou seja, temos que dar chance para todos eles de serem selecionados. Escolha probabilística não é selecionar apenas aqueles que têm maiores probabilidades. Alguém pode ter pensado que tenho que selecionar 2, vou escolher esses 2 aqui que têm a maior probabilidade. Não é isso. Escolha probabilística é dar chance para todos, porém, dar chance maior para quem tem maior probabilidade. Para fazer essa escolha probabilística, nós usamos o método da roleta. Como é que funciona o método da roleta? Você monta uma roleta, como essa que eu desenhei aqui embaixo, e você distribui nessa roleta as probabilidades para cada um dos indivíduos dessa população. E essa distribuição de probabilidades, ela fica proporcional à área. Então, aqueles indivíduos que têm uma maior probabilidade
de serem escolhidos, eles terão uma área maior aqui na roleta. E os que têm menor probabilidade, eles terão uma área menor. Para fazer a escolha, então, dos indivíduos que vão gerar os descendentes, você simplesmente gira a roleta. E agora, preparem-se para se emocionar com os efeitos especiais deste vídeo. Então, como eu disse, você simplesmente gira a roleta. Você gira a roleta. Para fazer a escolha probabilística. Lembrando que nós temos que selecionar dois indivíduos, certo? Para fazer o cruzamento e gerar dois descendentes. Então vamos girar a roleta uma vez e vamos ver onde ela vai parar. Vou marcar aqui quem está sendo selecionado. Selecionados. Então, girei a roleta uma vez, ela parou na área que corresponde a essa probabilidade aqui, deste indivíduo aqui. Então, este aqui, vou marcar aqui que foi o primeiro indivíduo selecionado. Depois a gente retorna a roleta à posição inicial e giro novamente essa roleta para ver onde é que ela vai parar, para selecionar o segundo indivíduo para esse cruzamento. Então, ela parou aqui na área correspondente à probabilidade deste indivíduo aqui. Então, ele é o segundo que foi selecionado. Eu adoto essa notação para depois nós fazermos os cruzamentos. Nos exercícios eu vou cobrar dessa forma também. Então, nós faremos os cruzamentos em ordem agora, que eles foram sorteados. Eu cruzo o primeiro indivíduo com o segundo indivíduo. Se tivessem mais, eu cruzaria o terceiro com o quarto, o quinto com o sexto e assim sucessivamente. Uma vez que os indivíduos foram escolhidos, nós temos agora que passar para o próximo passo, que é fazer o crossover, para poder gerar os descendentes. E agora você tem que estabelecer aquelas estratégias para cortar o cromossomo, em quantas partes, né, esse cromossomo vai ser dividido para a gente gerar os descendentes, e como que essas partes vão ser combinadas para gerar os descendentes. São três as estratégias mais clássicas para fazer esse crossover. Crossover single point, two point ou o uniforme. Essa escolha vai depender das restrições do seu problema. Tem que ver qual delas você consegue aplicar naquela representação cromossômica. E também ela tem relação com o resultado. Você vai ter que, eventualmente, experimentar e comparar diferentes estratégias para ver aquela que vai proporcionar o melhor resultado no desempenho do seu algoritmo genético, aquele que vai encontrar a solução de forma mais rápida, por exemplo. Na estratégia Single Point Crossover, ela simplesmente estabelece um único ponto de corte. E o cromossomo, então, ele é dividido nesse ponto de corte e os descendentes são gerados a partir da combinação das metades. Vamos ver um exemplo. Imagine que, neste caso aqui, no single point, eu estabeleci um ponto de corte entre o cromossomo 3, entre o terceiro gene, e o quarto gene. Então, entre o terceiro e o quarto, é onde será feito o corte. Então, esses aqui são os dois indivíduos que foram selecionados para cruzamento. Então, faço o corte no cromossomo desses dois indivíduos, neste ponto de corte aqui, e combino as duas metades. De que forma? Mantenho a primeira metade num dos descendentes e substituo a segunda metade com a segunda metade que vem do segundo par do meu cruzamento. Isso eu gero um descendente. Para gerar o segundo descendente, mesma coisa, mantenho a primeira parte
e esta segunda parte provém do primeiro indivíduo, do primeiro par aqui do casal que está gerando os descendentes. Esse é então single point crossover. Outra estratégia de crossover é o two point, que nada mais é do que estabelecer 2 pontos de corte para dividir o cromossomo. E daí a estratégia, né, a forma como você vai fazer a combinação para gerar os novos cromossomos é mantendo as extremidades e trocando o interior desses cromossomos, dos cromossomos pais, para gerar os descendentes. Aqui, de novo, um exemplo, né? Digamos que eu estabeleça como ponto de corte entre o segundo e o terceiro cromossomo, gene, e entre o quarto e o quinto gene. E faça o corte do cromossomo dos 2 pais aqui. Para gerar os 2 descendentes, então, mantenho as extremidades, levo as extremidades desse pai aqui para um descendente, e o miolo eu trago do segundo indivíduo que está participando do cruzamento. Para esse segundo descendente, mesma coisa. As 2 metades aqui vão para as pontas e a parte interna eu trago deste membro do cruzamento aqui. Este então é o crossover de 2 pontos. O último tipo de crossover que eu vou mostrar é esse crossover uniforme, aonde as posições desses genes são escolhidas, as posições onde vão haver os cortes, né? Perdão, as posições onde haverão as substituições, as trocas, elas são feitas aleatoriamente. E daí, os genes que estão nessas posições que foram escolhidas são trocados entre os indivíduos. Normalmente se define uma máscara aqui, né, para indicar aonde que os indivíduos foram sorteados para fazer a troca. Nesse caso aqui eu estou mostrando 2 posições, né? Então o gene que está nessa posição aqui, na posição 3, e este outro que está na posição 5, foram sorteados e os descendentes serão gerados a partir da troca dos genes que estão nessas posições ali, né? Então aqui, esse primeiro descendente permanece com quase tudo que estava aqui nesse pai, apenas trocando aqui, né? Trago essa primeira parte para cá, trago esta parte aqui para cá também, e trago esta última parte para cá, e troco as posições que foram sorteadas pelos valores que estão no outro indivíduo que está participando do cruzamento, né? Faço a mesma coisa para gerar o segundo descendente, né? Troco aqui os valores que estão nas mesmas posições. Como é que ficaria o cruzamento no nosso exemplo de aplicação do f de x igual a x ao quadrado? Para exemplificar, vamos adotar aqui então um crossover de single point e vamos dizer que esse corte ele é feito exatamente ao meio, né? Então, o nosso cromossomo ele tem 6 posições, então ao meio, né, será entre a posição entre o gene 3 e o quarto gene. Então aqui eu faço o corte para fazer a recombinação e a geração dos descendentes. Então, esses aqui são os 2 indivíduos que foram sorteados na roleta para participar do cruzamento e vou fazer aqui então o corte nessa posição do meio. Então faço um corte aqui e um corte aqui e gero os descendentes a partir desse corte. Então vou gerar aqui o primeiro descendente, ele vai ter, mantenho, por exemplo, a primeira extremidade aqui, vou ter os seguintes descendentes. Vou manter essa primeira extremidade, 001, e vou mesclar com a segunda metade do segundo indivíduo, 1. E para o segundo indivíduo dessa prole, vou pegar a primeira parte do indivíduo que está participando do cruzamento e juntar com a segunda parte do primeiro indivíduo, 0, 1, 1.
Pronto, tenho aqui os dois indivíduos gerados, os dois descendentes gerados a partir desse cruzamento, esse crossover de single point. Bom, o que eu preciso definir também é aquela estratégia de mutação. Como que vai acontecer a mutação dos meus indivíduos, dos genes dos nossos indivíduos da população? Para isso, temos que lembrar que todo algoritmo genético tem aquele parâmetro M chamado mutation rate. Esse mutation rate, ele é uma chance, né, uma probabilidade que cada indivíduo desses nossos descendentes tem de sofrer uma mutação em algum gene. Vamos ver um exemplo aqui, né? Considerando aqui um exemplo qualquer, onde eu tenha 4 descendentes e eu estabeleça que o meu mutation rate é 0,25, ou seja, cada um desses indivíduos, desses descendentes aqui, tem 25% de chance de sofrer uma mutação. Como essa mutação vai ocorrer, a gente vai ver logo em seguida. Por enquanto, temos que definir aqui quais deles serão sorteados para sofrer uma mutação. Como é que essa escolha acontece a partir do nosso parâmetro mutation rate? Você faz o seguinte, para cada um desses 4 descendentes aqui, você vai ter que ver se ele vai se enquadrar ou não, se ele vai ser sorteado ou não dentro desses 25% aqui que sofrerão mutação. O jeito de você fazer isso é, para cada um desses indivíduos aqui, você sorteia um valor aleatório entre 0 e 1, e esse valor sorteado se ele for um valor menor do que esse mutation rate, então aquele indivíduo vai ser selecionado para sofrer a mutação. Então você repete essa estratégia para cada um dos indivíduos e no final você vai conseguir identificar quais deles você vai ter que aplicar uma mutação. Vamos começar exemplificando. Digamos que para esse primeiro indivíduo aqui, o valor desse random seja sorteado em 0,3. Esse valor aqui, 0,3, não é menor, vamos pôr aqui, 0,3, não é menor do que o nosso M, mutation rate, que está valendo 0,25. Como isso aqui não é menor, ele não se enquadra nos 25% de chances que ele teria de ser selecionado. Então, ele não é selecionado para sofrer uma mutação. Vamos para o segundo. Digamos que para esse indivíduo aqui, o valor do random tenha resultado 0,5. Mesma coisa, 0,5 não é menor do que o valor M. Então, esse indivíduo também não é sorteado para sofrer uma mutação. Vamos ver este cara aqui agora. Digamos que para este, o valor do random tenha dado 0,1. Como o valor 0,1 é menor do que o nosso valor M, mutation rate, este cara aqui sim vai ser escolhido para fazer uma mutação. Então eu vou anotar este indivíduo, o genótipo dele aqui do lado, para sabermos, bom, este cara aqui foi um dos escolhidos para sofrer uma mutação. Falta o último indivíduo dessa população. Digamos que este cara aqui tenha resultado random de 0,8. 0,8 não é menor do que o nosso M, então este indivíduo também não será selecionado para mutação. Então, com esses valores sorteados aleatoriamente aqui para os nossos indivíduos, eu tenho que apenas este indivíduo aqui vai ser selecionado, foi selecionado para sofrer uma mutação. Como é que vai funcionar essa mutação agora? Como que acontece essa mutação dos genes? Bom, se você estiver adotando uma representação binária para o seu genótipo, que é o nosso caso, né? Os nossos genes são formados por 0 e 1, basta você inverter algum gene. Você vai ter que dizer quais deles vão ser invertidos. Isso é um critério, um parâmetro que também você tem que definir para o seu algoritmo genético. Se essa sua representação não for binária,
Se você estiver trabalhando com uma string, por exemplo, formada por letras, que correspondem aqui a cidades, fica como desafio aqui você pensar como é que você faria a inversão, uma mutação aqui nesses genes para fazer para representar e fazer essa mutação acontecer. Então, como eu disse, você tem que especificar quantos genes vão sofrer mutação e quais são esses genes que vão sofrer a mutação. Isso você estabelece parâmetros, você define. Para esse problema aqui, eu quero que a mutação ocorra em 3 genes e seja o gene 5 e o gene 8, por exemplo. Ou você pode testar diferentes variações, diferentes combinações e ver qual delas proporciona o melhor desempenho para a sua solução. Aqui, voltando àquele nosso exemplo que eu mostrei anteriormente, naquele exemplo, apenas este indivíduo tinha sido selecionado para sofrer mutação. Digamos que tínhamos definido que essa mutação vai alterar um único gene, e como nós estamos aqui adotando a representação binária, a gente vai fazer a inversão, né? O que era 1 vai para 0 e vice-versa. E essa mutação, ela vai acontecer sempre no 4º gene da esquerda para a direita. Então, uma vez que você selecionou qual é o indivíduo, basta você ir lá no indivíduo ou nos indivíduos que foram selecionados e aplicar a mutação naquele gene. Então, o nosso gene na 4ª posição estava valendo 0, aplicando a mutação nele, transformamos ele em 1. Pronto, já temos aqui um indivíduo que sofreu a mutação de acordo com as regras aqui que nós definimos. Voltando então ao nosso exemplo de aplicação. Como é que funcionaria, como é que ficaria a mutação naqueles 2 descendentes que nós geramos anteriormente no vídeo? Bom, vamos adotar o nosso valor mutation rate, vamos adotar aqui o mesmo 25% que nós vimos no exemplo anterior, ou seja, cada um desses indivíduos tem 25% de chance de sofrer uma mutação. E vamos dizer que a mutação vai acontecer também num único gene e que vai ser também o 4º gene da esquerda para a direita. Vamos considerar que nesse exemplo aqui eu já estou dando para vocês quais são os valores sorteados lá no random. Então vamos lá, começando por este primeiro indivíduo. O valor random sorteado foi o 0,65. Este valor sorteado eu verifico então se ele é menor do que o meu mutation rate, que está valendo 0,25. Não é o caso, então este indivíduo aqui não foi selecionado para mutação. Este segundo indivíduo foi sorteado para ele o valor random 0,20. O 0,20 é menor do que o valor M, então este indivíduo aqui foi selecionado para sofrer uma mutação. E essa mutação ela acontece no 4º gene da esquerda para a direita. Qual que é esse 4º gene da esquerda para a direita? É este gene aqui. Então basta agora simplesmente aplicarmos a mutação neste gene aqui, transformando ele de 0 para 1. Então vou ter aqui um indivíduo com este genótipo, 1, 1, 1. Então está aqui o gene que sofreu a mutação. Gerada toda a nossa prole, todos os nossos descendentes já com a mutação, nós temos que substituir uma parte ou toda a população com esses nossos descendentes. Para você fazer essa substituição, essa estratégia de substituição leva em consideração 2 parâmetros do nosso algoritmo genético. O P, o population, porque esse tamanho aqui se mantém fixo, não aumenta a população de um algoritmo genético, e leva-se em consideração o parâmetro rate, que é qual a fração da população que tem que ser substituída. Então nós vimos anteriormente lá no slide que podemos, por exemplo, substituir aqui 40% da população, e aí você tem que calcular aqui quanto dessa população tem que ser substituída. Bom, o rate é que determina essa fração que tem que ser substituída. Mas, uma vez que você detém essa fração,
você tem que especificar e determinar quais indivíduos dessa geração atual vão ser substituídos pelos descendentes que você gerou a partir do cruzamento da mutação. Duas estratégias básicas existem para você fazer a substituição. A primeira delas é quando você tem o valor do R igual ao valor do P, né? No caso aqui, seria não exatamente igual, mas a proporção seria igual, né? Por exemplo, se eu tenho o valor do R igual a 1, significa que eu vou substituir 100% da população. Aí, necessariamente, você, durante os cruzamentos e durante a mutação, você já gerou descendentes suficientes para substituir toda a população. Então, você simplesmente descarta a população atual e gera a nova população simplesmente com os descendentes que você já gerou durante os cruzamentos e a mutação. A segunda estratégia que podemos usar é chamada estratégia elitista. Elitista justamente porque ela dá preferência para manter na população a elite, ou seja, descartar R%, sendo que esses R indivíduos que serão descartados vão ser aqueles menos aptos ou eventualmente duplicados, né? Então, voltando ao exemplo, se eu tiver um R de 0,4 numa população de 10, que é esse exemplo aqui, uma população de 10, então eu vou substituir 40% dela, que no caso vou ter 4 indivíduos. E aí, numa estratégia elitista, eu vou ter que selecionar os 4 indivíduos menos aptos, selecionar os 4 menos aptos para serem substituídos pelos descendentes. Então, digamos que esses aqui sejam os menos aptos, aleatoriamente, selecionei alguns aqui. Então, a minha nova população ela vai ser composta pelos descendentes mais os que restaram ali da população, mais os restantes. Aqui, então, no caso, eu vou ter os meus 4 descendentes, que não aparece aqui no exemplo, e mais os 6 que sobraram aqui depois que eu eliminei os 40% menos aptos. Com isso, eu mantenho a população fixa em 10. No nosso exemplo de aplicação, vamos dizer que adotamos aqui um valor R, um rate de substituição de 0,5, ou seja, que eu quero substituir metade da população. Até porque a gente já gerou 2 descendentes, então já está implícito que o nosso rate era 0,5, né? Vamos dizer que nós vamos adotar aqui a estratégia elitista, ou seja, eu vou descartar os 50% menos aptos da população. Então aqui, essa aqui é a minha população atual, é a população que começou essa geração aqui do nosso algoritmo genético, né? Então eu vou olhar para o fitness aqui desses indivíduos, vou olhar para o fitness dele e vou descartar, se eu tenho 50% de uma população de 4, então eu tenho que descartar 2. Então eu vou pegar aqui aqueles 2 com o menor fitness. Então eu vou descartar esse cara aqui, porque ele tem um fitness 0, e também vou descartar este segundo aqui, porque ele tem o fitness 121. São os 2 indivíduos que têm menor fitness, são os menos aptos dessa população. Estes serão substituídos, então, por essa nossa nova geração aqui de descendentes, que nós geramos após os cruzamentos e mutação. Então, a nossa nova população ela vai ter esses 2 indivíduos aqui que permaneceram na população, 1, 0, 1, 1, 1, 0, e também o 1, 1, 1, 1, 1, 1, que são esses 2 aqui, e vai entrar aqui como substituição aos que foram descartados, vão entrar esses 2 novos indivíduos na população, o 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, esta aqui é a nossa nova população. Bom,
O último aspecto que nós temos que definir é o critério, a condição de parada do algoritmo genético. E aí eu falei para vocês em um momento anterior que existe um parâmetro chamado Fitness Threshold, que determina então o grau de aceitação de fitness dos indivíduos para saber se nós finalizamos ou não o algoritmo genético, né? Ele se enquadra nessa caixinha aqui do algoritmo genético. Então, o que você faz é, a partir deste valor de Fitness Threshold, temos aqui um FT, né, que é o parâmetro aqui no nosso algoritmo genético, ele entra no cálculo aqui. Então, a partir desse Fitness Threshold, você vai conseguir comparar a população, os indivíduos da população, para determinar se algum deles já atinge um critério de satisfação para esse fitness. E aí esse critério, essa operação de comparação vai depender do problema. Então, se você está num problema onde você está procurando a solução com o maior custo, né, o maior fitness, você tem que comparar o fitness do indivíduo, aqui é o fitness do indivíduo, com o seu fitness threshold para ver se ele é maior ou igual. Se ele for maior ou igual ao fitness threshold, então o seu algoritmo já encontrou um indivíduo satisfatório e termina. Se for um problema onde você busca uma solução de menor custo ou você está procurando uma solução com um indivíduo menos apto, você compara o fitness do indivíduo comparando com menor ou igual àquele seu fitness threshold. Quando aparecer um indivíduo cujo fitness seja menor ou igual a esse FT, o algoritmo para e também encerra. Se nenhum dos indivíduos dessa população atende esse critério aqui de parada, o nosso algoritmo executa mais um fluxo de seleção, mutação, cruzamentos e substituição da população para gerar uma nova geração de indivíduos. Outras condições de parada que você pode adotar. Você pode observar, por exemplo, qual que é o fitness máximo que existe entre todos os indivíduos da população ao longo dessas gerações para verificar se esse fitness não está mais aumentando. Por exemplo, se depois de 3 gerações, o fitness se manteve em um fitness em 3.000, por exemplo, né? Na geração atual, na anterior e na anterior, o fitness máximo não variou de 3.000, então você pode dar por encerrado o seu algoritmo. Ou você pode calcular um fitness médio e verificar se houve ou não aumento nesse fitness médio, né? Esse fitness médio é considerando toda a população, o fitness médio da população. Então, também é uma outra forma de você acompanhar a variação média de fitness. Aqui no nosso exemplo, supondo que nós estamos, claro, né? Não é uma suposição, é a verdade, nosso problema f de x é encontrar o valor de x que maximiza essa função aqui. Maximiza o f de x. Então, nós estamos buscando a solução com maior custo. A nossa comparação lá vai ser o seguinte: se o fitness de um determinado indivíduo é maior ou igual ao meu FT. Se isso aqui for verdadeiro, então nós encerramos o nosso algoritmo genético. E vamos supor então que nós adotamos como FT o valor 3.000. O que vai acontecer nesta etapa aqui de verificação se já encontramos ou não uma solução satisfatória? O algoritmo vai verificar cada um desses indivíduos e comparar com o FT. Nessa comparação, o algoritmo vai identificar que este indivíduo aqui já tem um fitness maior ou igual ao FT, que está valendo 3.000. Esse cara já é maior ou igual ao FT. E este aqui também já é maior ou igual ao FT, que está valendo 3.000. Isso significa que o nosso algoritmo genético, neste momento, ele iria parar. Ele seria encerrado
E qual seria a solução retornada pelo nosso algoritmo genético? A solução é sempre um indivíduo. Então, nós temos aqui dois indivíduos com o mesmo valor de fitness. Então, nesse caso, ele escolheria exatamente o mesmo valor, então a nossa solução seria um desses dois aqui, qualquer um deles. Então, ele iria retornar como solução o genótipo 11111, que tem o valor decimal 63, que proporciona o maior valor de x ao quadrado, 3.969.